Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós retomamos os nossos estudos da Escola Dominical da Igreja Metodista Canaã. E nesta manhã nós vamos explorar um lindo tema que dá continuidade à nossa preparação para o Natal. No domingo passado, nós vimos o tema Um Convite que Mudou a Minha Vida. E nós falávamos do apóstolo João, de como ele foi chamado para seguir a Jesus e de como a consciência desse chamado transformou a sua vida e também de como esse chamado em nossas vidas transforma a nossa maneira de celebrar o Natal de Jesus Cristo. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados. Você que ainda não viu, está lá, salvo, guardado para você ver na hora que melhor lhe convier. E nesse domingo, o nosso tema é Jesus, Salvador, Cristo e Senhor. Nós vamos ver que Jesus Cristo nasceu no Natal, nasceu nessa data que nós celebramos, chamamos de Natal e separamos o dia 25 de dezembro para celebrá-la. Mas nós vamos ver o quanto esta pessoa, a vinda de Jesus ao mundo, marcou a história, marcou vidas, transformou vidas e marca também a nossa história. Os três textos básicos de hoje serão Lucas 2, 11, Isaías 9, de 6 a 7, Hebreus 1, 1 e 2. Ocasionalmente nós vamos trazendo outros textos que possam completar a nossa explicação, o nosso estudo e acrescentar à nossa compreensão. Por isso eu te convido a ler esses três textos da Palavra de Deus. O primeiro que está em Lucas 2, versículo 11. Palavras do anjo aos pastores em Belém. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O próximo texto se encontra em Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o terceiro texto se encontra em Hebreus 1, de 1 a 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Que Deus nos abençoe, nos unja, nos visite nesta manhã através do estudo da sua palavra. Eu te convido a orar para que isso aconteça. Pai Celestial, muito obrigado pelo teu amor e o teu cuidado, pelas tuas bênçãos, pela tua presença conosco. Ó Deus, e por mais uma vez estarmos nos aproximando dessa grande data que é a celebração do Natal. Que esta lição traga esclarecimento, edificação, conforto, consolo e motivos de gratidão a Ti pelo dia de Natal, pelo motivo principal da celebração do Natal, Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor, nosso Mestre. Ó Pai, nós te agradecemos por isso e desde já te agradecemos a grande bênção que o Senhor nos traz através desse estudo. Abençoe cada um, suas necessidades particulares, aquilo que eles tanto precisam ouvir nesta manhã. O Senhor fala também ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. O texto de Lucas 2:11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, vai falar para os nossos corações coisas muito profundas que talvez nós nunca tenhamos atentado para elas. Esse anúncio feito pelos anjos aos pastores que guardavam seus rebanhos nos campos de Belém foi uma sentença de morte para o menino Jesus. Quem afirma isso é o pastor Ed Renekiewicz no seu livro Talmidim 52, O Passo a Passo de Jesus. Então, queridos, isso é grave, isso é sério. Esse anúncio feito pelos anjos aos pastores, que guardavam seus rebanhos nos campos de Belém,
foi uma sentença de morte para o menino Jesus. Mas por quê? O que tem de mais nesse anúncio? Salvador, Cristo e Senhor eram títulos do imperador romano. Ao atribuir esses títulos a Jesus de Nazaré, o anjo condena Jesus à morte. Jesus nasceu marcado para morrer. O imperador Júlio César foi assassinado no ano 44 a.C. Seu filho adotivo Otávio assumiu o império e promoveu Júlio César à categoria de Deus. Ou, na verdade, Deus com D minúsculo. Diz a história que Otávio Augusto teria visto uma estrela cadente e interpretado dizendo: lá vai Júlio Augusto encontrar o seu lugar entre os deuses. Júlio César então foi divinizado. Depois de vencer Marco Antônio e Cleópatra, Otávio passou a ser chamado Augusto, Otávio Augusto. Com a sua vitória, com a sua conquista também para si todos esses títulos e prerrogativas que fazem do imperador romano um deus. O imperador romano é considerado escolhido pelos deuses. Isso em grego é Christus. O imperador romano é também chamado de Salvador, Soter. Quando conquistava os povos bárbaros, Roma acreditava levar sua luz e a sua salvação. O imperador romano se tornava o Senhor, Kyrios, em grego, soberano dos povos. Por essa razão, não se admitia hipótese alguma que entre os povos dominados e colonizados por Roma houvesse alguém que reivindicasse para si ou alguém a quem fossem atribuídos os títulos de Cristo, Senhor ou Salvador. Portanto, o anúncio do primeiro Natal, feito por aquele anjo Gabriel aos pastores, tem uma conotação política explícita. As palavras do anjo sugerem a confrontação entre o império de César e o reino do Cristo que acaba de nascer. O menino Jesus é o verdadeiro Cristo, Salvador e Senhor. Jesus é o verdadeiro dono do mundo. Por isso que eu penso que quando nós atentamos para o peso das palavras mencionadas no Evangelho, para a profundidade delas e o significado delas na época, aí sim nós temos noção do que era aquele evento, aquele momento, aquele bebê nascendo e já recebendo esses títulos que eram exclusivos do imperador romano. Então, nós vamos ver que esse Jesus, a vida inteira, vai confrontar as autoridades, o império que dominava sobre Israel. Por quê? Porque ele é o Messias. Outro título, que nós vamos ver a equivalência dele em grego e em hebraico. No outro texto, Hebreus 1, de 1 a 2, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ali na linguagem de hoje está aos nossos antepassados, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quando Deus falava aos antepassados através dos profetas, as profecias messiânicas foram então ministradas ao povo. Como assim? Deus estava revelando que na plenitude dos tempos viria um Messias. Os profetas do Velho Testamento testificaram que haveria um Messias, um descendente do rei Davi, que viria libertar o povo. Jesus Cristo, então, foi o grande Deus, o grande Jeová do Velho Testamento e o Messias do Novo Testamento. Mas, afinal, quem é o Messias? Ao longo dos séculos, o povo de Israel desenvolveu certas expectativas em relação à vinda do Salvador, a quem eles chamavam principalmente de Messias. Messias é uma palavra hebraica traduzida em grego como Cristo. Essa palavra significa ungido e foi, por exemplo, usada como uma designação para reis que Deus designou e capacitou para a sua tarefa. A palavra Cristo não é um nome,
é um título. Significa, portanto, ungido. Traduz a palavra hebraica Messias, que tem o mesmo significado, como eu disse. Cristo é título, mas com o tempo, o título foi incorporado ao nome de Jesus. Por isso que o tempo todo nós dizemos Jesus Cristo. Então, o nome mesmo do Messias é Jesus. Cristo é o título equivalente a Messias. Jesus Messias, Jesus Cristo. Os israelitas desejavam e esperavam que a vinda do Messias traria uma era de restauração social, política e espiritual. E por estarem sendo oprimidos por outras nações, a ideia de um rei que restauraria sua liberdade política era especialmente atraente. Para muitos, esse aspecto era mais urgente do que a restauração espiritual do país. E não se encaixava especialmente bem com o retrato de Isaías de um servo do Senhor que seria esmagado e rejeitado. Ali em Isaías estava sendo feita uma profecia messiânica. Então, o povo esperava alguém que viesse para libertar, para dar uma vida melhor àquele país tão dominado por outros povos e, na época do nascimento de Jesus, dominado especificamente pelos romanos. Era uma situação muito triste, muito humilhante, de muito abuso espiritual, de muito abuso de autoridade, né, sobre aquele povo tão sofrido. E Deus vai renovando essas promessas ao passar dos séculos. Mas, quando Jesus nasce, como nós vimos no estudo de domingo passado, há 4 séculos que Deus está calado com relação aos profetas. O que tinha de ser dito ele já disse, e ele ficou em silêncio 4 séculos. Em muitas Bíblias, um pouco mais antigas, entre o Antigo e o Novo Testamento, contém 4 folhas em branco. E muitas pessoas já se perguntaram o significado dessas 4 folhas em branco entre um testamento e outro. É exatamente para significar, né, o período chamado o período do silêncio de Deus, profeticamente falando. É claro que Deus vai falar sempre, mas as profecias messiânicas cessam nesse tempo. E aí, quando Jesus Cristo nasce, vão todas se cumprir. Jesus é o Messias. Jesus é corretamente chamado de Cristo, pois ele realmente é o Messias prometido. Ele chama seus discípulos de tolos por não acreditarem no que os profetas falaram sobre ele, que o Messias teria que sofrer e morrer, e então ser ressuscitado dos mortos. Isso está lá em Lucas 24, 25 a 27. Em resposta à pergunta de João Batista, Jesus disse, quando João Batista lhe pergunta se ele era o Cristo ou se deveriam esperar hoje outro, Jesus responde, vão e digam a João o que viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam, as boas novas são pregadas aos pobres. Essas palavras se encontram em Lucas 7, 22. Estas são referências claras para um judeu que conhecia as escrituras do Antigo Testamento, pois elas ecoam Isaías 35:5 e Isaías 61:1. Jesus mostra que ele está realmente cumprindo profecias centenárias de esperança e restauração. Seus milagres não eram apenas meios para ajudar as pessoas envolvidas, mas sinais para provar que ele era o Messias. Quando Jesus foi preso, o sumo sacerdote perguntou-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 63, 64. E se encerrou a discussão. Jesus foi condenado à morte por blasfêmia. Sua afirmação de que ele era o Cristo levou à sua morte. Mas, enfim, o que são as profecias messiânicas? De forma geral, nós podemos definir as profecias messiânicas como textos do Antigo e do Novo Testamento que tratam da pessoa, da vida e da obra do Messias.
Portanto, as profecias messiânicas, como apresentadas na Bíblia, revelam a identidade do Messias prometido a Israel. Vocês poderão ver isso em muitos sites, em muitos livros, mas na própria Bíblia, procurando um pouquinho, com paciência, né? Se você não tem muito costume, você vai encontrar. É fácil ver Jesus Cristo como a figura central do Novo Testamento, mas ele também é o enfoque de atenção no Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus mostra como 17 profecias acerca de Jesus como Messias se cumpriram. As profecias messiânicas acerca de Jesus falam desde o seu nascimento até as últimas palavras para os seus seguidores. Queridos, eu vou mostrar 2 quadros aqui para vocês em slide, que é muito interessante, né? Essas não são todas as profecias a respeito de Jesus, mas algumas em que o designam, né, como Messias. Ele nasce em Belém, o evento, né? E nós vamos ver a profecia em Miqueias 5:2 e o cumprimento registrado em Lucas 2, de 1 a 6. Então, na primeira coluna nós vamos ver o evento, na segunda profecia feita séculos atrás, antes desse nascimento, e o cumprimento dela nos evangelhos. Então, depois ele foge para o Egito, né, fugindo de Herodes, daquela sentença louca sobre as crianças abaixo de 2 anos, e retorna, como está em Oséias 11:1 e narrado em Mateus 2. Mães choram a morte de filhos quando inimigos tentam matar o menino Jesus. Muitas crianças abaixo de 2 anos morreram na tentativa de matar esse Messias que não havia sido ainda identificado. Essa profecia se encontra em Jeremias 31:15 e é registrado seu cumprimento em Mateus 2:17 e 18. Proclama liberdade aos cativos. O Messias proclama liberdade aos cativos. Essa profecia está em Isaías 61 e o cumprimento em Lucas 4. Ele mora em Cafarnaum, na Galileia. Olhe bem, até o endereço é profetizado, né? Isaías 9 e o cumprimento em Mateus 4. Ele cura muitos doentes. Isaías 53, o cumprimento registrado em Mateus. Ele entra em Jerusalém montado em um jumento. Essa profecia está no livro do profeta Zacarias 9 e o registro em Mateus 21. Muitos não acreditam nele. Também isso foi profetizado por Isaías e o registro está lá no Evangelho de João. Ele foi traído por um amigo de confiança lá, segundo o Salmo 41, o registro está em João 13. Na hora mais importante da vida dele, os discípulos fogem e o abandonam, conforme a profecia de Zacarias 13 e registrado em Mateus 26. Ele foi odiado sem motivo, conforme o Salmo 35 e registrado em João 15. Soldados dividem as roupas dele, conforme os Salmos 22, registrado em João 19. Fica com sede e ele recebe um vinagre na ponta da estaca, ali durante a crucificação. Isso é profetizado no Salmo 22 e o registro está em João 19. O corpo é traspassado após a morte, segundo as profecias de Zacarias 12 e o registro em João 19. Os ossos não são quebrados, ele é crucificado ao lado de 2 ladrões e os 2 ladrões têm os ossos quebrados, mas ele não tem os ossos quebrados, conforme a profecia do Salmo 34 e o registro de João 19. Mas ainda tem mais. Tem outras que eu não menciono aqui nesse quadro, mas que vocês podem conferir numa Bíblia de estudo, vocês vão encontrar facilmente. Os livros proféticos da Bíblia são 17, né? 4 maiores, 5 por causa do livro de Lamentações e 15 menores. Nós vamos ver Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. E Oséias, 12 menores, me perdoem aí a conta, são 5 maiores, incluído o livro das Lamentações, que no original era junto, né? E 12 menores. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, considerados profetas maiores, como eu já expliquei em outros estudos, né? Pela extensão
dos textos. E Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os profetas menores no sentido do tamanho dos seus livros. Destacam-se como livros proféticos messiânicos, especialmente Isaías, Miqueias, Osés e também os Salmos, que não constam aí nessa relação. Muito bem, mas apesar, né, de ter sido profetizado e muita coisa se cumprido na vida de Jesus, será que, aos olhos dos seus contemporâneos, ele cumpriu todas as expectativas? Vamos ver? Nós vimos um pouco disso no estudo passado, quando nós identificamos os dois Joãos, né? O João apóstolo e João Batista. Este profeta, João Batista, disse ao povo que o reino de Deus estava próximo e que eles deveriam se arrepender. Ele foi o mensageiro predito por Isaías, mas mesmo João Batista não tinha certeza se Jesus era o Messias. Quando ele foi preso pelo rei Herodes, a sua fé balançou, né? E ele mandou seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? João anunciou o Messias como um juiz que executaria a ira de Deus, segundo Mateus 3, 10 a 12. Mas Jesus não fez isso de forma alguma. Ele vem como Salvador. Os discípulos de Jesus acreditavam que ele era o Messias, conforme João 1,41 e Mateus 16, 16. Mas eles não entenderam totalmente na época o que isso implicava. Eles esperavam que ele se tornasse rei e expulsasse os opressores romanos. Essa era a visão que eles tinham do Messias na época. Eles não entenderam que o Messias tinha vindo para sofrer e morrer em seu lugar. Eles não tinham, talvez, a dimensão espiritual do Messias. Eles ficaram chocados quando isso aconteceu, embora Jesus tivesse predito isso várias vezes, conforme Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10. Eles não entenderam. Em Lucas 24, 21 e Atos 1 e 6, deixam claro que eles ainda esperavam pela restauração política de Israel após a morte de Jesus. Jesus não disse que isso nunca acontecerá, mas não era essa a sua missão, nem dos seus discípulos, trazer liberdade política. Ele veio para libertar as pessoas da sua escravidão espiritual. E este evangelho deve ser proclamado por toda a terra. Que coisa maravilhosa, né? Nos dias de Jesus, muitos judeus não acreditavam nele como Messias. E isso não mudou desde então. Existem os chamados cristãos judeus ou seguidores judeus de Jesus, mas eles são apenas uma minoria. Irmãos, é muito interessante, né? A descrença a respeito de quem era Jesus. Até hoje há muitos descrentes nele. E naquela época não foi diferente. As pessoas comparavam, as pessoas tinham expectativas mais políticas do que espiritual a respeito do Messias, e Deus queria fazer com que essas pessoas entendessem realmente o que o seu filho veio realizar aqui na terra, a sua principal missão como filho de Deus. Por isso nós vamos ver um texto que complementa isso de uma maneira muito linda, nesse mesmo livro que eu citei no início, né, Talmidim 52, do pastor Ed Renekiewicz. E esse texto tem um capítulo sobre o Messias, sobre o reino, que explica de uma maneira maravilhosa para nós. Os discípulos e as pessoas de modo geral olhavam para os milagres de Jesus como milagres em si. Eles eram grandiosos, eles eram maravilhosos. O domínio de Jesus sobre a natureza, né, quando ele acalma uma tempestade. O domínio de Jesus sobre a natureza quando há uma pesca maravilhosa depois deles terem tentado a noite inteira, né, sem sucesso. Enfim, nós vamos ver através do acréscimo, né, desse livro do pastor Kivitz, como que nós vamos clarear o nosso entendimento a respeito do Messias, Jesus Cristo. Na tradição do povo hebreu, havia a crença de que o Messias seria o único capaz de realizar 4 milagres. Olha bem, anotem isso, que isso foi muito inovador no meu conhecimento
a respeito do Messias. Esses 4 milagres são o seguinte: curar um leproso, curar um cego de nascença, expulsar um demônio mudo e ressuscitar uma pessoa. Esses eram chamados milagres messiânicos. Havia os milagres comuns, se é que existem milagres comuns, né, gente? Como curar pessoas, por exemplo. Mas a cura de um leproso era prerrogativa do Messias. Alguns curandeiros poderiam curar cegos, mas somente o Messias poderia curar um cego de nascença. Daí vocês observarem a polêmica que deu aquela cura registrada em João. Eles perguntavam: não, você era cego de nascença? Porque isso tinha uma importância muito grande ao conferir, né, as credenciais do Messias. O entendimento da época acreditava que uma pessoa que nascesse cega estava amaldiçoada por Deus, e somente o Messias teria autoridade de revogar uma maldição divina. Os evangelhos registram os milagres de Jesus como feitos inusitados na história de Israel. E a autoridade de revogar uma maldição divina, né, realmente seria uma credencial do Messias. Os milagres de Jesus são sinais. Milagres não são fins em si mesmos. Milagres não são exercício do poder de Deus para o conforto humano. E o pastor afirma que uma coisa curiosa, né? Deus não atua no ramo dos milagres. Milagres são sinais. Milagres apontam uma realidade. Apontam para o fato de que Jesus é o homem perfeito. Apontam para o fato de que Jesus é o Messias. E ele diz ainda: os chineses dizem que o sábio aponta para a lua e os tolos ficam olhando para o dedo. Os milagres são o dedo e Jesus é a lua. Eu gostei muito de compartilhar com vocês esse texto que eu achei de uma clareza, uma transparência muito didática para nós entendermos, né, essas questões dos sinais credenciais messiânicos. No Evangelho de João, no capítulo 20, os versículos 30 e 31, trazem a seguinte palavra: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Quer dizer, outros sinais testemunhavam também que ele era o Messias, mas esses foram registrados para que nós creiamos que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Assim, você não pode interpretar Jesus de acordo com o que acha que ele é. Você pode considerá-lo apenas um grande mestre da moral, um espírito evoluído ou um grande revolucionário, até mesmo um contestador da religião. Mas Jesus não reivindicou nada disso. Ele reivindicou ser o Messias, reivindicou sua identidade messiânica e sua identidade como Filho de Deus. Jesus é o Messias, o Filho do homem, o Filho de Deus. Jesus é aquele que detém poder e autoridade para tudo e todos. Mas, diferentemente dos espíritos malignos e dos ídolos, ele exerce o seu poder para libertar, não para escravizar. Faz fazer valer a sua autoridade para restaurar a plena humanidade a cada ser criado à imagem e à semelhança de Deus, não para obstruir o potencial intrínseco a cada ser humano. Nós somos chamados a testemunhar desse Jesus, do que ele fez por nós e em nós, e somos chamados, assim como João foi chamado, o apóstolo João, foi chamado a segui-lo. Seguir significa se tornar a cada dia mais e mais semelhante a ele. Que nesse Natal nós possamos ter plena consciência de quem estamos celebrando, o nascimento de quem estamos celebrando. E segundo o tema do nosso estudo hoje, né, Jesus é o nosso Salvador,
é o nosso Senhor, né? É o nosso Cristo, Messias, né? Nós vamos ver que Ele é Senhor, Senhor de nossas vidas. Ele é o grande Messias prometido por Deus e que veio a esse mundo para nos salvar. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer da sua vida cada dia mais um servo parecido com seu Senhor. Deus te abençoe, excelente semana. Amém e amém.